Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Esse é um programa que tem o objetivo de levar a você a informação sobre questões do dia a dia jurídico que acontece aqui na cidade, região, no país e no mundo, por óbvio. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o professor Radamés Comaceto, professor e advogado, e professor aqui do curso de Direito da UFN. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor Cristiano. É sempre um prazer voltar ao programa. Eu que estou fechando meus 5 anos já da instituição e já 12 da advocacia. Então, como o tempo passa, né, Radamés? É verdade. 5 anos já. Nossa, é bastante tempo. Né? Eu entrei, peguei a pandemia e agora a gente vive uma outra situação, né? Quem trabalhou na docência no período da pandemia recebeu uma certificação ali de vários sentidos, né? De paciência, de, obviamente, aprofundamento teórico, mas foi um momento complicado, né, Radamés, aquele ali? Foi, porque a gente ficava naquele ambiente isolado, os alunos do outro lado, não sabíamos a gente não tem aquela sensação se está agradando ou não as aulas, porque não tinha aquela interatividade. É muito diferente. Né? E espero que não volte. Eu também. Agora, com esse momento de calamidade aí que a gente acabou de vivenciar no estado do Rio Grande do Sul, deu para lembrar um pouquinho, né? Porque a gente teve que transmitir as nossas aulas. E, aliás, é sobre isso que estamos a conversar aqui, não é, Radamés? Exatamente. Né? Queria te ouvir um pouquinho sobre a relação da tua área com esse estado de calamidade aí que a gente não terminou ainda, né? Não, a gente ainda tem que reconstruir, obviamente. Me parece que nós estamos agora, passamos aquela primeira situação de urgência e agora baixou as águas e as empresas, os empresários, os trabalhadores começam a sentir os efeitos disso, né? Perfeito. Na advocacia nós temos uma atuação focada mais na parte empresarial, assessoria do empregador, mas que acaba, né, atingindo o empregado, obviamente, né, nessa relação. E a preocupação geral, ainda que aqui em Santa Maria não tenha sido tão atingida quanto outras regiões, mas indiretamente fomos atingidos também, né? As empresas locais também são atingidas quando... Fornecedores. Exato, daí eles passam a não conseguir cumprir alguns contratos porque demandava de outro terceirizado para seguir aquele fluxo. Então, aqui nós temos consequências, mas tem regiões do Rio Grande do Sul que as consequências são muito mais graves, né? Sim, nós vimos aí a quantidade de rescisão que aconteceu agora nesse período. Exato. Férias antecipadas. Então, são até uma das propostas de hoje na nossa conversa é trazer as possibilidades, porque quando aconteceu, aqui em Santa Maria nós tivemos dúvidas de clientes e outros empresários nos questionando o que fazer agora, que nós ficamos aqui também alguns dias, né? Com empresas fechadas, o que poderia descontar do trabalhador ou não aquele dia, quais as medidas que eu posso fazer. Também em relação ao trabalhador que queria ser voluntário, né, naquela situação de humanidade, de ajudar o próximo, mas e a relação de trabalho, como é que fica? Sim. Então, nós temos hoje 2 cenários. Né? Nós temos, pensando nas medidas que foram adotadas em prol do trabalhador, que por parte do governo federal, como a possibilidade de liberação de saque e calamidade por FGTS, que pegou as regiões que foram definidas como estado de calamidade, a prorrogação por 2 meses do seguro-desemprego, aquelas pessoas que já estavam em seguro, teve uma ampliação, até porque vai ser difícil se reintegrar, abono salarial, também antecipação para o Rio Grande do Sul. Sim. E o que foi trazido para o empresário é um pouco diferente, né? Porque o empresário... Nós vimos situações ali na região de Canoas, Porto Alegre, Vale do Taquari, que teve empresas que elas voltaram a estaca zero, né? Perderam toda a matéria-prima, perderam equipamentos. E essas empresas como fica, né? Então, nós não temos na CLT uma medida muito clara. Nós temos lá o 502, 503 da CLT que fala em força maior. Certo. Em situações de força maior, o empregador, juntamente dos sindicatos, então aí que é entre aspas, um dificultador quando nós não temos um senso comum de ambas as partes, né? Porque de um lado nós temos o interesse dos empregadores, do outro dos empregados, nem sempre eles convergem. De adotar medidas como antecipação de férias coletivas, até mesmo agora mais recentemente o teletrabalho, a possibilidade de redução salarial. E isso a gente sabe que na CLT tem uma restrição, uma resistência grande, mas nessas situações de força maior,
junto do sindicato pode haver até uma redução salarial. Mas aquela medida que o empregador queria, que é a suspensão do contrato, como aconteceu na pandemia, em que a empresa deixa de pagar salário, mas não rompe o vínculo de emprego. Certo. Essa medida, nós temos uma lei federal, a 14.437, lá de 2022, Certo. que foi criada na pandemia, que ela possibilita isso, ela traz essa previsão. Mas a lei é clara dizendo que depende de medida do Poder Executivo, ou seja, depende da autorização do Poder Executivo. E essa autorização... E nós não tivemos. não Até ocorreu. agora, o Ministério do Trabalho possibilitou essas medidas para o empregado e para o empregador a suspensão por 4 meses de depositar o FGTS. Certo. Mas ele não autorizou a suspensão ou redução da carga horária, como aconteceu na pandemia, que era feita por acordo individual entre empregador e empregado, suspendia, mas qual é a possibilidade da suspensão? Quem pagava aquele salário era o governo federal, aquela remuneração por aquele período. Então, nós tínhamos depois a medida de que o empregador deveria ter uma estabilidade pelo mesmo período, não poderia demitir o empregado imotivadamente, ou se demitisse, teria que indenizar aqueles meses. Sim. Mas isso não é possível se aplicar, né, ao meu ver, e a grande parte de alguns juristas também da área trabalhista, que não pode aplicar imediatamente sem essa autorização do Poder Executivo. Nós até tivemos aqui no Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Trabalho, a própria Secretaria Regional aqui do Ministério do Trabalho, só com orientações. Então, indicativos, recomendações para que os empregadores adotassem para evitar uma demissão em massa, como já aconteceu em algumas cidades. Né? E essas medidas seriam a possibilidade de antecipar férias, de férias coletivas, de direcionar trabalhadores para o teletrabalho, assim como ocorreu no período da pandemia, e até mesmo outras possibilidades, como o abono, aliás, o banco de horas. Que Exato. o banco de horas é interessante. É uma medida até que nós lá... Recupera depois, não é? Exato. Nós lá no consultivo, nós tentamos implementar nas empresas, porque muitas vezes elas têm um impasse muito grande de pagar hora extra, ou eu não possibilito pagar a realização de hora extra, porque vai onerar muito o meu trabalho. Só que a adoção de um banco de horas possibilita, então, que nesse período que a empresa não consegue ter atividade, vai acumulando horas para que depois, no futuro, e se for um acordo individual, tu pode se fazer em 6 meses para compensar. Se tiver a participação do sindicato, pode estender para até 1 ano essa compensação e, posteriormente, o empregado vai trabalhar algumas horas a mais e vai compensar. A ideia aqui, que foi tanto do Ministério Público do Trabalho quanto do Ministério do Trabalho, é algumas medidas que também olhem para o empregador para evitar a rescisão, porque não é boa a rescisão para ninguém, né? Para a sociedade, para o empregado, nem para a empresa. Perfeito. A rescisão é um problema de nível macro, né? Exato. Especialmente quando ela acontece assim, no volume que a gente está vivenciando agora, nesse momento. Exatamente. Experienciando. Nós evidenciamos ali que algumas cidades, né, na região do Taquari, ali Canoas, é impressionante. Que o custo para repor aquela matéria-prima, aqueles equipamentos é milionário, bilionário. Sim. Então é muito difícil. Nós vamos agora aguardar medidas também por parte do governo, né? Não tem como o próprio empresário conseguir se recuperar a sociedade sozinha. E é esse momento que o Estado tem que agir também, né? Em prol da coletividade, também pensando nos empregos que são gerados pelas empresas. Tu acredita que esse momento que a gente está vivendo, assim, pelo menos no que tange a área do direito do trabalho, isso vai gerar, logo ali na frente, muita judicialização, vai vir muita ação trabalhista para lá, para cá? Infelizmente, eu acredito que sim, porque o que eu tenho observado? Então, essas dúvidas que surgiam, nos questionando, o que eu faço nesse empregado que não quer ir trabalhar, mas a empresa está funcionando. Só que aquele empregado também tem a possibilidade de adotar uma força maior quando ele está impossibilitado de ir no trabalho. Sim. E teve empregadores que não tiveram essa sensibilidade, descontaram, aplicaram punições, advertências, e daqui a pouco isso vai gerar uma justa causa que vai reverter lá no futuro numa ação para reverter a justa causa. Certo. Ou também teve situações de empregadores que descontaram do salário, puniram o empregado porque ele estava lá prestando assistência como voluntário. Aí... Essas situações, a legislação ela não possibilita nesse caso. Para a pessoa que foi atingida pela enchente diretamente, o empregado,
Esse sim, ele está uma situação de força maior que impossibilita ele. Mas o voluntário, que não teve, em tese, sua vida atingida diretamente, essa é um pouco mais complicado, porque nós tivemos aqui uma situação pontual, né, relacionada até a um dos clientes, que a atividade da empresa, ela também está trazendo benefício, porque ela dá manutenção nas áreas públicas. Certo. E o empregado queria estar fazendo uma assistência voluntária lá num determinado ponto. Só que a empresa entendia que o trabalho dele também é essencial para o coletivo. Então, eu sempre falo, avalie as situações e situações. Tiveram empresas que dispensaram os empregados para ser voluntário, mas dependendo da atividade, ela também é relevante socialmente, né? Então, não tem uma fórmula que eu possa te dizer que tem que dispensar ou não tem que dispensar, tem que se avaliar o caso. Mas não tem previsão legal para eu deixar de trabalhar para ser voluntário. O que tem que ter é uma conversa, um bom senso entre empregador e empregado. Hoje nós já estamos passando um pouquinho, mas ainda demanda de trabalho voluntário, né? Então, se avalia, até porque a empresa, né, ela é um negócio, ela também tem as suas atividades, tem custos de manutenção, né? Tudo isso tem que ser avaliado. O direito do trabalho sempre foi essa área complexa, né, e peculiar, e me parece assim que quando a gente vive uma situação semelhante a essa que a gente está vivendo, né, ou sei lá, da natureza, o direito do trabalho se mostra numa outra perspectiva, né, como o caso a caso aí, não é, Radamés? Ele aflora assim de um jeito inimaginável. É bem verdade, porque o processo de trabalho em aula, né, a disciplina ali de estágio. É reto. Aí o que eu sempre trago uma situação, mas eu falo para os alunos, o processo do trabalho, diferente dos outros, prima pela oralidade, porque a gente busca aquela primazia da realidade. Isso nós vamos ver caso a caso, porque nós temos uma visão ampla, mas quando eu vou analisar caso a caso, tem as variáveis. Então, por isso que a justiça do trabalho ela acaba sendo uma justiça muito mais viva no sentido de a oralidade, as audiências são essenciais, porque é lá, no dia a dia que tu vai entender o caso. Então, são situações que nós temos uma previsão legal, uma orientação jurisprudencial, mas que quando aplicada no caso, tem os desdobramentos. E seguidamente chegam situações para nós que, vamos ter que pensar um pouquinho, fazer uma avaliação da legislação, jurisprudência para entender. Porque são situações, desdobramentos peculiares ali que acabam trazendo, não tem uma resposta pronta, tu tem que analisar, trazer, e nem sempre a resposta que eu vou dar para o cliente, ela é a resposta que eu tenho a tranquilidade absoluta, porque eu vou trazer um ponto de vista, mas eu também estou vendo um reflexo que pode gerar do outro lado. Então, aí a responsabilidade, né, da advocacia consultiva nessa hora é muito delicado, realmente assim tem que estar muito bem preparado, não é, Radamés? Exatamente. Eu entendo que é uma preparação muito maior do que aquele que vai só para o processo, para o litígio, porque ali tu tem que orientar, tu tem que dar a tua credibilidade e o teu cliente ele está confiando na tua orientação. Mas um posicionamento que eu sempre adotei é ter transparência. Eu nunca tive uma situação que, ou pelo menos são muito poucas, que a gente pode bater o martelo com certeza absoluta, que não vai ter um reflexo. Sempre tem o risco, tem que explicar o risco. Tem que explicar. E a gente apresenta o risco, tenta trazer em números também, porque o empresário ele quer saber qual é o risco em números daquela situação, para ele avaliar. Mas, claro, eu sempre falo para o cliente, nós temos uma legislação e o direito do trabalho ele não é algo... O direito do trabalho ele vive porque a empresa depende da mão de obra. Não existe empresário que não tenha empregado. Então, ou vai ser um microempresário. Mas para a tua empresa crescer, tu precisa ter uma equipe que esteja ali trabalhando. E para ela entregar o melhor resultado, ela também tem que ter o contraponto. E a legislação trabalhista traz só o mínimo. É o mínimo que eu tenho que garantir. E basta garantir o mínimo que tu não vai ter problema com a justiça do trabalho. Esse que é o entendimento que nós tentamos passar. E quando o empresário começa a entender isso, começa a ver que, minha empresa, ela ser regular, traz os reflexos lá para eu participar de um processo licitatório e vou ganhar das outras empresas porque eu não tenho nada, eu vou ter a certidão negativa, não tenho nenhum débito trabalhista. Meu amigo, quero te agradecer pela presença aqui no programa, te parabenizar pelos 5 anos aqui na docência. 5 anos, vai fechar agora já na UFN, antes eu tinha outras... Sim, não, mas já é um tempo considerável, né? Verdade. Te dizer que o prazer. estúdio aqui sempre aberto para mim. Muito obrigado. Pode contar comigo sempre. Maravilha. Prazer estar aqui. Agradecemos a você também pela audiência
E fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!